Operador Telemarketing. Bem-vindo na aula 2. Seja bem-vindo à aula 2. É importante para você que não assistiu a aula 1, que assiste. É uma continuação e é importante você estar atento a tudo que eu vou falar na aula 2. Bom, o telemarketing vai te ajudar em todas as formas, principalmente melhorar sua venda através do telefone. Você que liga para as pessoas e quer vender os seus produtos, essa aula aqui é principalmente para você e vai te ajudar bastante. Então, fica até o final que eu garanto para você que os seus resultados não serão o mesmo, que vão melhorar bastante. Então, bora para as aulas? Você sabe o que é script? O script é um roteiro em que se encontra o planejamento da conversa que o operador terá com o cliente. Esse assunto é muito importante e teremos um tópico para falar exclusivamente dele. O script é o melhor roteiro. Como você acabou de ver, o script/roteiro representa os passos a serem seguidos pelo teleoperador durante a conversa com o cliente. É muito importante ter esse planejamento, pois, assim, a conversa sairá da melhor maneira possível. A sua principal vantagem é que, com ele, o operador de telemarketing está à margem de erro, ou seja, com o roteiro/script podemos evitar que o operador cometa erros, sendo pego de surpresa por alguma pergunta para a qual não tenha uma resposta. A ligação de abordagem para um cliente é inútil quando não se tem um devido planejamento. O operador de telemarketing não pode simplesmente ligar para um cliente sem saber o que vai falar ou mesmo não ter o que argumentar. Então, agora, vamos conhecer maneiras como o roteiro pode ser elaborado. Primeira etapa: apresentação. Desculpa. Antes de começar a primeira etapa, já aproveita e se inscreva no canal Victor Protagonista. Já vimos em outras aulas como você deve fazer a apresentação. Bom dia, o meu nome é Caio, da empresa Tucolar. Lembre-se que você representa a empresa, mas nunca fale diretamente que é seu representante, pois essa palavra pode passar insegurança ao cliente e dar a impressão de que a empresa se omite e manda um representante falar ao telefone. Isso não passa muita credibilidade ao cliente. Além de importante, a identificação está prevista no Código de Ética do Telemarketing. Segunda etapa: estabelecer um relacionamento com o cliente. É recomendado perguntar o nome dele, sempre, de maneira cordial, como vimos anteriores. Seu contato deve ser objetivo e direto dessa maneira: eu desejo falar com o proprietário. Não deixe de deixar o like e ativar o sininho. Terceira etapa: despertar o interesse do cliente. Caso o cliente abordado não esteja interessado, desejará desligar o telefone. Portanto, agora é a hora de despertar o interesse do cliente para que pelo menos escute o que você tem a dizer. Não fale do produto em si, mas sobre seus benefícios, com o objetivo de demonstrar que esse produto é fundamental na vida do cliente. Exemplo: eu tenho certeza que o senhor tem preferência por produtos de qualidade, por isso estou ligando, senhor Eduardo. Esse momento é crucial em uma venda, pois é onde o cliente será motivado pela curiosidade de saber o que você está vendendo. E quando entrar em ação o próximo passo de nosso roteiro. Por favor, não esqueça do comentário também. Quarta etapa: despertar a necessidade e o desejo do cliente. Nessa outra etapa, devemos fazer as perguntas estratégicas a fim de saber quais são as reais necessárias para o cliente. Aqui, precisamos saber se o produto ou serviço atenderá à necessidade do cliente no momento. Dessa maneira, você pode supri-la da melhor forma possível. Nesta parte, podemos fazer 3 tipos de perguntas: perguntas indutivas, fechadas ou abertas. Como? Perguntas indutivas, como o próprio nome já diz, são aquelas que induzem o cliente a uma resposta já esperada. Mas tome cuidado, pois quando esses tipos de perguntas são feitas em demasia, elas podem soar como uma imposição por parte do teleoperador. Essas perguntas são recomendadas somente quando derivadas do objetivo de raciocinar com o cliente, feitas no momento certo e de forma adequada. Observe o exemplo. Como o senhor acabou de comprar esse videogame, não poderia jogá-lo sem adquirir um CD de jogos, não é mesmo? Sim, gostaria. Para esse tipo de pergunta só há uma resposta, que é sim.
Agora, falemos sobre perguntas fechadas. Essas perguntas são aquelas que causam respostas previsíveis, como sim e não. Ou seja, aquelas em que podemos prever a resposta dos clientes e, com isso, já deixar uma argumentação pronta. Continue observando o exemplo. Sendo assim, o senhor deseja adquirir algum jogo? Sim, gostaria. Perceba que, para esse tipo de pergunta, só existem duas respostas possíveis, sim ou não. Perguntas abertas, que são aquelas que causam respostas imprevisíveis. São perguntas em que o cliente pode expressar os seus sentimentos e, com isso, há a possibilidade dele emitir uma opinião sobre algo que lhe agrade. Essas perguntas permitem ao cliente nos dar muitas informações necessárias para uma abordagem mais segura e objetiva. Observe o exemplo. O senhor tem algum tipo de preferência por jogos? Bom, gosto bastante de jogos de estratégia, mas também sou fã de jogos de esporte. A resposta para esse tipo de pergunta pode ser muito variada, pois o cliente falará sobre seus desejos e necessidades. E aí vai uma dica. Durante essa etapa, é recomendado fazer apenas 3 perguntas na sondagem, podendo ser qualquer uma delas, aberta, fechada ou indutiva. Caso o teleoperador faça muitas perguntas, o cliente pode sentir-se em um interrogatório, e isso não é nada bom. Quinta etapa: apresentação do produto ou serviço ao cliente. Fale tudo para o cliente sobre as características do produto, o que a diferencia da concorrência, qual o seu preço, referências, garantia e entrega. Passe todas as informações obrigatórias de maneira clara e objetiva, a fim de não deixar dúvidas. Você, como teleoperador, deve também apresentar uma oferta sobre o produto ou serviço e explicar como isso beneficiar o cliente. Recomenda-se, nessa parte, não prolongar muito o assunto, evitando o excesso de argumentação, mas fazer perguntas ao cliente para saber mais sobre preferências específicas. Nesse momento, é importante perguntar, pois somente dessa forma você vai direto ao ponto-chave dele. Lembre-se que, ao fazer uma oferta ao cliente, você deve estar sempre preparado para comprovar qualquer vantagem prometida. Nunca use informações enganosas que não condizem com a verdade sobre um produto ou serviço e nem use estratégias antiéticas, como menosprezar os produtos e serviços da concorrência para engrandecer o que está vendendo. Lembre-se de que qualquer mentira sobre o produto ou omissão nas informações é inaceitável, portanto, seja sempre transparente e objetivo com o cliente. Sexta etapa: superar dúvida e objetivos do cliente. A partir daqui, ao ocorrer uma dúvida ou objeção, não é aconselhável confrontar o cliente, mas estimulá-lo a chegar a uma conclusão. Para isso, é necessário criar um ponto de equilíbrio entre você e ele a fim de abrir o espaço na conversa, sem que seja preciso usar a palavra não. Então, afirme o que ele disse e, em seguida, dê a sua opinião, como, por exemplo, sim, mas. Compreendo seu ponto de vista, mas. Nunca se baseie em mentiras para efetuar uma venda, pois o cliente pode até comprar a sua ideia, mas, uma vez enganado, ele nunca mais a comprará. Reforce o seu argumento e, se for necessário, descubra mais sobre as necessidades do cliente. Tente perceber se o seu argumento foi convincente ao falar sobre o benefício do produto ou serviço. Caso você perceba que a maioria dos clientes tem como respostas as dúvidas e objeções, aconselhamos fazer anotações das mais comuns. Você pode usar um caderno para isso, assim, quando surgir uma dúvida, além de poder dar uma resposta rápida, você estará preparado para poder argumentar com o cliente. Agora vamos pela etapa 7. Só lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal Victor Protagonista, e deixe o like, e ativar o sininho, e o comentário. Sétima etapa: fechamento da venda. Recomenda-se, nesse momento, elaborar pelo menos 3 ou 4 tipos de fechamento, para que você pode ter opções quanto ao rumo que a conversa tomar. Nessa etapa, você deve ter muito cuidado para atender às necessidades do cliente. Nunca insista no fechamento. Não implore para o cliente comprar. Lembre-se, sempre, de mostrar os benefícios que ele deseja conquistar ao adquirir o produto. Dê bastante atenção a documentos que envolvem a venda, como, por exemplo, notas, recibos e certificados de garantia, já que deixar de entregar ou um preenchimento errado de um desses itens, além de ser um crime previsto na lei, demonstração falta de profissionalismo por parte da empresa. Mas não pense que a venda acaba por aí. Um encerramento mal feito pode comprometer toda a venda. Última etapa:
Oitava etapa: encerramento da ligação. Ao finalizar uma ligação, você deve, sempre, adquirir os dados do cliente, confirmá-los e fazer um resumo do que foi combinado durante a conversa. 0. Obtido êxito na venda. Agende um pós-venda, isto é, uma data para voltar a ligar e confirmar se tudo saiu conforme o combinado. Isso demonstrará seu comprometimento com o cliente e deixará o caminho aberto para vendas futuras. O momento do agradecimento e encerramento da ligação também é muito importante e deve ser feito de forma simpática, porém breve. E aí vai uma super dica: no final de uma conversa não é recomendado dizer tchau e nem desligar o telefone antes do cliente. Espere-o desligar o telefone primeiro, caso contrário, ele pode se sentir despachado da conversa. Conclusão: bem, na aula de hoje, vimos brevemente que o ativo de telemarketing é quando o operador contata o cliente, e receptivo de telemarketing é quando o cliente liga para a empresa. Conhecemos, também, a diferença entre roteiro aberto e roteiro fechado, de modo que o roteiro aberto é um roteiro pré-elaborado, em que o teleoperador fará modificações conforme a necessidade ao argumentar com o cliente, e o roteiro fechado é uma estrutura padrão que deve ser seguida da forma que foi elaborado, sem espaços para modificações. Com isso, aprendemos a elaborar um script roteador seguindo 8 etapas, além de dar dicas de como proceder para ter sucesso no atendimento. Muita informação, concorda? Meus parabéns, você chegou até aqui, com certeza aprendeu bastante coisas, agora já está pronto para a área de trabalho, mas não pense que acabou. Eu no canal Victor Protagonista, preparei um grande bônus para você. Como desconfio que você já sabe, quem trabalha com telemarketing passa o tempo todo sentado, e é por isso que eu preparei um bônus de exercícios de modo correto de sentar. É importante que os cotovelos se mantenham sobre a mesa. Mantenha uma coluna ereta e encostada, formando um ângulo de 90 graus. Evite ficar curvado para frente ou para trás, pois isso também prejudica a coluna. Agora que você já sabe como posições que devem ser evitadas e uma correta, corrija-se sempre que perceber alguma irregularidade em sua postura. Preste muita atenção nos braços, pois é extremamente importante que os cotovelos se mantenham sobre a mesa. Imagine ficar 8 horas sentado em uma posição sem apoio para os braços. Seria terrível, concorda? Mesmo aprendendo a manter essas duas posturas, você ainda precisa de mais algumas atitudes para manter a saúde. Atualmente, as empresas percebem que existe uma necessidade de um melhor convívio e um olhar mais atento em relação aos seus funcionários. A grande maioria das empresas oferece pequenos intervalos para um café, um momento de relaxamento ou, ainda, uma rápida ginástica laboral. Mas o que é isso? Ginástica laboral consiste numa atividade física e leve de duração, realizada no próprio ambiente de trabalho. A ginástica tem o objetivo de melhorar e relaxar como estruturas musculares envolvidas nas tarefas diárias, sem levar o trabalhador ao cansaço. O que é realmente interessante é que a ginástica laboral pode trazer ótimos benefícios. Ela é uma arma contra o sedentarismo, estresse, pressão e ansiedade. Além disso, combate e previne as lesões por esforços repetitivos. O operador deve sentar-se corretamente, entrelaçar os dedos e esticar os braços para frente, de modo que a palma da mão fique para frente. Observe que uma coluna está encostada na cadeira e os pés estão firmemente apoiados no chão. Bem, essa é a primeira indicação de exercício, para os braços e costas. A segunda sugestão é uma variação da primeira. O operador de telemarketing deve levar os braços um pouco para a direita e depois um pouco para a esquerda. Muito bem, a terceira indicação, para melhorar a circulação e ao longo de seus músculos, é bem simples. Ainda com as mãos juntas, basta levantar os braços, fazendo com que as palmas das mãos fiquem voltadas para cima. Agora a quarta e última indicação. Basta flexionar o tronco para a direita e para a esquerda, por 10 segundos de cada lado. Exercícios para mãos e costas. Primeiro exercício para as mãos. O operador deve dobrar os cotovelos de maneira a formar um ângulo reto com as palmas das mãos para baixo. Depois, ele ergue e abaixa as mãos como nas figuras. Este exercício evita que os procedimentos procedentes da doença articulares nos dedos, além de ajudar a melhorar a circulação do sangue. Segundo exercício para as mãos, este exercício é muito conhecido e chama-se contração da palma. Ele ajuda a fortalecer os pulsos, para que você possa passar várias horas digitando. Neste exercício, o operador de telemarketing deve relaxar as mãos e pulsos com as palmas viradas para cima. A mão, que se encontra aberta, lentamente vai se fechando,
até fechar-se por completo. Ao completar esse movimento, faça uma pressão sob a posição como se estivesse com uma bolinha de massagem nas mãos. O operador de telemarketing manterá a mão fechada por 5 segundos e depois deve começar novamente. É aconselhável fazer esse exercício 2 vezes por dia, para obter melhores resultados. Este exercício também pode ser realizado com bolinhas de massagem. Exercício para as costas. Este exercício que apresentaremos agora é sugerido para retirar a tensão das costas. O operador deve ficar sentado corretamente na cadeira e, em seguida, tente alcançar as pontas dos pés. Dessa maneira, ele faz um ao longo do nível e fica nessa posição o tempo que achar confortável. Tu gostou bastante da aula, até tá querendo aula 3. Bom, relação ao telemarketing já acabou, mas posso passar conteúdo de outras relações para vocês. Até porque conhecimento nunca é demais. Bom, eu me chamo Victor. E é um prazer você estar aqui. Até aproximar.